Então, assim, se você é um ciclista, você gosta de competição e você gosta do ciclismo, eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Alta Performance Ciclismo. Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês os resultados dos brasileiros na primeira etapa da Copa do Mundo em Novo Mesto, na Moravia, na República Tcheca. A gente teve lá como representante Henrique Avancini, José Gabriel, o Cocuzi, o Ulan, Kainan, no masculino. No feminino nós tivemos a Gil, a Ercília, a Raíza e a Karen Olímpio. Alguns disputaram XCC e XCO e outros apenas o XCO. Eu fiz aqui um levantamento de todos os resultados desses atletas e eu vou compartilhar com vocês. Depois de compartilhar o resultado de cada um, em cada uma das provas que disputaram, eu vou também trazer alguns pontos que eu levantei, principalmente nas redes sociais desses atletas, e algumas considerações que eu, como treinadora e também como atleta, já vivenciei e acho que é importante vocês estarem conscientes. Então, assim, se você é um ciclista, você gosta de competição e você gosta do ciclismo, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque com certeza você vai aprender um pouquinho mais sobre como que funciona o universo competitivo e que nem tudo é apenas números ou uma boa performance. Eu vou usar todo o meu conhecimento teórico associado à minha vivência prática no esporte, as experiências que eu já tive correndo na Europa, para trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Bom, vou começar então pelas damas, pelas mulheres e pelo XCC. Então eu vou colocar aqui o resultado do XCC e depois eu trago o resultado do XCO, sempre na ordem mulheres e depois os homens. As mulheres no XCC, quem correu foi na elite, foi a Karen e a Raíza. A Karen conquistou a 39ª posição, a Raíza a 33ª colocação de 40 atletas, tá? A Gil conquistou a 16ª colocação no XCC, o XCC masculino, feminino e masculino, sub-23 e elite são separados, tá? Então, pela primeira vez a gente teve o XCC sub-23 nas Copas do Mundo e a Gil conquistou a 16ª colocação. No masculino, a gente teve só o Henrique Avancini correndo na elite. Ele conquistou a 29ª colocação de 29 atletas. E na sub-23 a gente teve o Gustavo Xavier e o Alex Malacarne. O Gustavo Xavier conquistou a 11ª colocação e o Alex Malacarne a 24ª colocação. No XCO a gente teve masculino e feminino também. Eu vou começar pelas mulheres. Quem correu o XCO feminino elite foi a Raíza, conquistando a 61ª colocação, Karen Olímpio conquistando a 68ª colocação e a Ercília Najara, que ficou em 85º, de 93 atletas que largaram na elite feminina. Na sub-23, a gente teve a Gil correndo e conquistou a 15ª colocação de 77 atletas correndo. No XCO masculino, na elite, nós tivemos o Henrique Avancini na 43ª colocação, José Gabriel na 91ª colocação, o Ulan Galinski na 94ª colocação e o Cocuzi, que deu DNF, de 125 atletas. DNF é Do Not Finish, não terminou a prova. Se algum dia vocês olharem um resultado de corrida, principalmente provas internacionais, e tiver lá no final DNF ou DNS, é Do Not Finish ou Do Not Start. Às vezes o atleta estava inscrito, mas não largou, então é Do Not Start, DNS. E o atleta largou, mas não concluiu a prova, então é Do Not Finish. No sub-23 masculino, nós tivemos o Alex Malacarne conquistando a 22ª colocação, Gustavo Xavier, 26ª colocação, e o Kainan conquistando a posição 111, que eu não sei falar, de 142 atletas. Curiosamente, a gente teve mais atletas largando na sub-23 masculina do que na sub-23 feminina, do que na elite masculina.
Um resultado mais positivo que a gente teve foi, com certeza, o da Gil, que conquistou a 15ª colocação de 77 atletas. E uma observação bastante interessante aqui é o seguinte: a Sub-23, apesar de largar separado, é uma categoria extremamente concorrida, tanto no masculino quanto no feminino. Tanto que, se nós observarmos na categoria feminina, as atletas que geralmente sobem da Sub-23 já sobem se destacando entre as mulheres. Nós temos o exemplo aí da Luana Leconte, quando subiu, a francesa. Nós temos o exemplo da Mona, que é atleta da Cannondale, que subiu no ano passado e performou muito bem também. E nós temos agora o exemplo da Petersen, que é a holandesa, que acabou de subir da Sub-23, campeã mundial de XCO Sub-23 e ganhou a primeira etapa. Então, com certeza, essa 11ª colocação aqui, da 15ª colocação da Gil, foi bem expressiva, e principalmente com o relato que ela falou que voltou a se encontrar dentro de uma pista de XCO. Isso é muito positivo. A Gil, que é uma promessa pra gente, né? Existe uma expectativa muito grande em cima do que ela vai ser capaz de fazer. No masculino, as melhores colocações que a gente conquistou foi a do Gustavo Xavier no XCC, que ele conquistou a 11ª colocação, foi uma prova bem legal também, e o Alex Malacarne conquistou a 22ª colocação. Bom, eu dei uma passeada nas redes sociais dos atletas, eu sigo todos, e eu gosto de ver o que eles falam, tanto eles quanto os seus treinadores, depois dessas provas e tal. Coisa que eu percebi que foi meio que unânime na colocação deles foi a dificuldade com o ritmo, a dificuldade com o frio, o nível dos adversários. Alguns relataram que não conseguiram entregar a sua melhor forma física e, apesar de estar na melhor forma física, não conseguiu entregar tudo aquilo que tinha. E a única que demonstrou estar bem satisfeita com o resultado foi a Gil. O Alex Malacarne, eu não vi relatos dele também. Então, assim, num contexto geral... e o Zé Gabriel, ele fez uma colocação bem interessante também, né? Ele acho que ele trouxe ele foi muito feliz nessa colocação, que ele falou que estar na Copa do Mundo é o mesmo que correr com 100 Henrique Avancini, contra, né? 100 Henriques Avancini. Então, só para vocês terem uma noção do nível dos adversários. E tem mais uma colocação para trazer para vocês, que é assim, nós estamos no início de uma classificatória olímpica. Então, com certeza, esse ano, os próximos 12 meses de competições será muito duro e muito intenso, porque os atletas vêm para garantir a sua vaga. Eles não querem dar sopa para o azar e deixar para depois. Eles terão uma vida bastante dura lá na Europa, com toda certeza. E aí, agora, trazendo um pouquinho para vocês também, no contexto que, assim, o atleta estar na melhor forma física deles não significa que eles vão atingir os melhores resultados. Principalmente quando a gente coloca no meio de situações mudança de ambiente e uma mudança drástica de ambiente. Os atletas, eles saíram daqui praticamente no verão, agora que a gente está começando o inverno no Brasil, eles encontraram um clima absolutamente diferente. Uma pista muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Apesar das pistas no Brasil estarem evoluindo, a gente ainda não tem o nível que tem lá fora. E por mais que tenhamos, não é acessível a qualquer momento. O nível dos adversários e o ambiente como um todo. Tudo isso influencia. Principalmente essa questão de clima e de pista. Porque entendemos que você entregar a forma física é individual, né? E aí você ultrapassar os seus adversários vai ser uma consequência. Mas quando você coloca um clima extremamente frio e uma pista absolutamente diferente do que os nossos atletas estão habituados, isso faz muita diferença. E ainda tem mais um fator que é bastante complexo, que é o contexto estrutura. Galera, eu vi... E talvez para vocês que não são competidores, ou são competidores, mas não estão num nível profissional, vocês não entendam, não dá para entender a diferença que faz o contexto, estrutura e equipe de apoio. Eu vi uma imagem que eu acho que, para vocês entenderem assim, toda a dificuldade que os nossos atletas têm
quando eles saem daqui do Brasil para correr lá fora, que essa imagem para mim traduz muito, que é o Coccuzzi aquecendo e a Gil, que tinha feito a sua prova um dia antes, segurando o guarda-chuva, porque estava chovendo na prova masculina elite, segurando o guarda-chuva enquanto o Coccuzzi aquecia. E tinha um outro rapaz também do staff deles ali ajudando. E da mesma forma que a Gil estava ali ajudando o Coccuzzi, eu imagino que o Coccuzzi também poderia ter, não talvez no mesmo nível, porque ele ia correr no dia seguinte da Gil, mas com certeza ele também entregou a sua energia para a Gil que ia correr no sábado, que correu no sábado. E então assim, a Gil, ela deveria estar no seu hotel, ou então ela poderia até estar lá no ambiente de corrida, óbvio, assistindo as meninas que tinham acabado de correr, o masculino que ia entrar na corrida, mas não necessariamente participando do staff de um atleta com guarda-chuva lá. Ela poderia estar se preocupando em analisar todos os detalhes da pista, ver o que cada um, os outros atletas internacionais estavam fazendo de aquecimento, o protocolo deles, mas ela estava colocando a energia dela ali no Coccuzzi, porque o Coccuzzi precisava. E isso, galera, nossa, isso faz muita diferença, muita. Até o simples fato assim, ó, eu me lembro quando eu fui pra Itália, em 2019, quando eu cheguei lá, todas as roupas que eu tinha levado de pedalar, de inverno, que eu pedalava aqui no Brasil, não eram suficientes para aquilo que eu tinha encontrado lá. Então eu tive que pedir pro pessoal do staff ir na Decathlon comprar luva para mim, comprar pernito apropriado para mim, porque até a roupa que eu usava aqui não servia para mim usar lá. Alimentação, a comunicação é algo que você demanda muita energia e tudo isso faz a diferença na logística de entrega em uma competição dos nossos atletas que saem daqui do Brasil e que vão competir lá fora. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes criticar é muito fácil. Eu tô aqui, ó, tô sentada numa cadeira bastante confortável dentro da minha casa, tá bem quentinho aqui, e assistir a corrida deles e falar, porra, os brasileiros saíram daqui, não faz nada lá fora, né, cara? Nada, os caras não conseguem, não é bem assim. E tudo tem um porquê. Num contexto, eu mudaria algumas coisas na preparação dos atletas, mas é só a minha opinião como atleta, sim, que sou e já fui em correr provas internacionais e também com a visão de treinadora que eu tenho hoje. O que eu poderia mudar? O que eu faria diferente? Eu vejo muitos atletas do mountain bike saindo daqui do Brasil para correr Copa do Mundo lá fora. E eles correm, né? Os nossos atletas tiveram aqui um calendário recheado, tiveram Copa Internacional, depois o Campeonato Pan-Americano dentro do país, mas não é a mesma coisa. E aí eles descansaram 1 ou 2 semanas e foram correr a Copa do Mundo. Eu entendo que existe uma demanda, uma logística de calendário e financeira, porque ficar lá na Europa competindo e treinando não é algo barato, muito pelo contrário, fica muito caro, levar uma vida em euro, em dólar, recebendo em real, né? Entendo também que especificamente nessa questão, nessa data aqui dessa etapa da Copa do Mundo, os nossos atletas estavam correndo Copa Internacional, que valia ranking UCI, e também tiveram dentro de casa o Campeonato Pan-Americano, que valia classificatória direta para uma Olimpíada. Mas já vi isso acontecer anteriormente, que eles saem daqui e já vão correr Copa do Mundo. Eu acho que uma logística de competição legal seria sair daqui, usar como preparação 2 ou 3 provas e a última prova que vai correr lá ser uma etapa de Copa do Mundo, porque aí tem-se a possibilidade de se adaptar ao clima, de se adaptar ao ambiente, de se adaptar à logística e a pista, ao ritmo dos seus adversários e então conseguir entregar uma forma física, entregar a sua forma física para conquistar um bom resultado. Eu acho que seria algumas coisas que poderiam ser pensadas. Na verdade, eu já vi também atletas fazerem isso, não é que isso nunca foi feito. Já vi alguns atletas fazerem isso, mas não todos. Repito, demanda muita logística. A gente tem alguns desses atletas que estão lá que não vivem somente do ciclismo, então tem que deixar trabalho para trás e por aí se vai. Beleza. Essa era a pontuação que eu queria fazer. Vou falar um pouquinho especificamente sobre o Henrique Avancini, que
Eu vejo muita gente cornetando o cara, mas vocês se esquecem o quanto vocês já foram felizes torcendo pro cara. Então, não vamos ser ingratos, e eu quero só colocar uma frase na cabeça de vocês sobre o Henrique, que é o seguinte: ninguém esquece como pedalar em 6 ou 12 meses. Ninguém esquece. Agora, o que a gente precisa entender é que o Henrique Avancini hoje, ele vive uma fase absolutamente diferente do que ele vivia há 12 meses atrás. Tirando o Nino Schurter, que ele é um cara absolutamente constante, o Nino está há décadas entre os melhores do mundo, diversos ciclistas têm altos e baixos. O exemplo que eu vou trazer bem claro aqui para vocês: Jordan Sarrut, que conquistou a 4ª colocação na etapa da Copa do Mundo ontem, que travou uma batalha lindíssima com o Nino na disputa pela 3ª colocação, foi campeão mundial há 2, 3 anos atrás, sumiu, até mesmo com a camisa de campeão mundial, sumiu. Até falava assim, o Jordan Sarrut é o cara de uma corrida só, foi lá, ganhou o mundial e acabou. Não, o cara passou, com certeza, teve seus compromissos pessoais, suas batalhas individuais e pessoais, e agora ele está conseguindo voltar a uma boa forma física. Ele já terminou o ano passado com uma forma física legal e agora já apareceu novamente. Tirando o Nino, é comum os atletas terem momentos altos e momentos de baixa. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de máquinas. Eu acho que ele poderia ainda ter mais uns 2 ou 3 anos, só que devido a algumas escolhas, que foi o quê? Não correr para uma equipe lá fora, não correr para uma equipe profissional, montar a sua própria equipe, tá tendo um custo alto para ele. O que também não impede dele voltar a performar. Quando ele entender, a casa tá no lugar, eu consegui organizar tudo e agora eu vou focar em mim. Não é uma tarefa fácil. No começo do ano, quando o Avancini lançou a sua equipe, eu trouxe para vocês aqui uma resenha, eu dei a minha opinião falando que a grande incógnita era o que ele iria conseguir entregar de performance, sendo DS, o manager, o que faz as reuniões com patrocinadores. É pesado, é muito pesado, é bem diferente. Eu acabei de falar ali sobre essa questão do Cocuzzi com a Gil, sabe, a imagem que para mim resume toda a dificuldade que nossos atletas passam lá fora. Não é algo simples, principalmente pro Avancini. Eu já passei por isso, de correr numa equipe onde eu tinha tudo para mim, tudo pronto, e depois eu tinha que organizar absolutamente tudo. Eu já passei por essa transição, obviamente que não no nível do Henrique Avancini, mas não é uma tarefa fácil. Só que eu ainda acredito que ele pode sim colocar a casa em ordem e voltar a entregar uma boa performance. Vai brigar por pódio em Copa do Mundo, vai ser campeão de etapa de Copa do Mundo? Não dá para dizer. Por quê? Porque o ciclismo evolui. Se vocês perceberem a quantidade de nomes novos que estão chegando e elevando o sarrafo para cima, Mathieu Van der Poel vem aí no segundo semestre pro pelotão, tá? Então, se vocês perceberem isso, a quantidade de nome que surge constantemente, é difícil para esses caras que estão lá se manter entre os melhores. Mas que eu acho que o Henrique Avancini ainda vai voltar a entregar uma boa forma física, ele vai. Tanto que ontem, uma observação, na metade da segunda volta, ele chegou a estar em 19º. Pega o start list para vocês verem uma coisa. É uma excelente colocação. A velocidade está nas pernas. Ele tem. Fazer isso daí aumentar é só questão de tempo e treinamento. Por fim, eu vou dar um conselho para quem torce contra o Henrique Avancini, que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, quando eu era adolescente, ela me ensinou o seguinte, ela falou assim: nega, minha mãe me chama de nega, se você não tiver nada de bom para falar de alguém, não fale. Então, assim, se você não tiver o porquê torcer a favor, não precisa torcer contra. A vida devolve. Deixa aqui para minha opinião do que vocês acharam dessa resenha, desse resumo dos resultados dos nossos atletas e um pouquinho do contexto do mundo competitivo. Eu vou estar lendo comentário por comentário e para mim é muito importante ter o feedback de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.